Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 13ª aulinha de cálculo 1 e o assunto será limites de e na x, logaritmo natural de x e seno de x quando x tende a mais ou menos infinito. Aqui no nosso slide agora a gente vai ver o limite de e na x quando x tende a mais infinito, né? Quando o limite de e na x, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, né? Aqui nós temos o gráfico da função e na x. Então, quando o x vai para mais infinito, o nosso gráfico, né, da função f de x vai para mais infinito também, né? Ele vai para mais infinito indefinidamente. Aqui nós temos o limite de e na x quando x tende a menos infinito. E esse valor do limite será zero, né? Aqui também nós temos o x tendendo a menos infinito. E quando o x tende a menos infinito, né, o gráfico tende a zero, né? Ele vai se aproximando cada vez mais do zero. Cada vez que o x vai crescendo para menos infinito, né? Para a direção do menos infinito. Agora nós temos o limite de logaritmo natural de x quando x tende a mais infinito. E o limite de logaritmo natural quando x tende a mais infinito também é mais infinito, né? Aqui nós temos o gráfico do logaritmo natural de x. E quando o x tende a mais infinito, o gráfico tende a crescer também para mais infinito, né? Ele vai crescendo e vai tendendo a mais infinito. Limite de logaritmo natural quando x tende a zero pela direita. E por que aqui nós não usamos o x tendendo a menos infinito? É porque se o x for negativo, ele não vai existir, né? Na definição de logaritmo, né? Seja ele qual for, o logaritmo normal ou o logaritmo natural, o nosso logaritmando, que no caso aqui é o x, não pode ser negativo, né? Ele tem que ser maior que zero. Por isso que ele tende a zero pela direita. Então, quando o x tende a zero pela direita, o nosso logaritmo natural de x vai crescendo para menos infinito, né? Ele tende a menos infinito. Portanto, o limite do logaritmo natural de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a menos infinito. Aqui nós temos o limite de e elevado a menos x quando x tende a mais infinito. Quando o limite de e na menos x tende, ou melhor, o limite de e na menos x quando x tende a mais infinito é igual a zero, não? O x tende a mais infinito e cada vez que ele vai para mais infinito, o nosso gráfico vai tendendo a zero, né? Onde o y é igual a zero, né? Ele vai tendendo a zero. Portanto, o limite de e na menos x quando x tende a mais infinito é igual a zero. O limite de e na menos x quando x tende a menos infinito. O limite de e na menos x quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito, né? Aqui o x vai tendendo a menos infinito, né, para a esquerda, né, menos infinito. Nós vemos que o nosso gráfico vai crescendo para mais infinito. Portanto, o limite de e na menos x quando x tende a menos infinito é igual a mais infinito. E por fim, o limite de seno de x quando x tende a mais ou menos infinito. O limite de seno de x quando x tende a mais ou menos infinito não existe.
E por que não existe? Porque nós, observando aqui o gráfico, né, esse aqui nós temos o gráfico do seno do x, quando o x vai variando para mais infinito ou para menos infinito, indo pela esquerda, nós vemos que o gráfico ou ele atinge o valor 1 ou ele atinge o valor menos 1. E isso acontece infinitas vezes, tanto quando o x vai para mais infinito ou quando ele vai para menos infinito. Então, por isso é difícil calcular o valor do limite quando o seno tende a mais infinito, ou melhor, quando o seno de x, né, quando o x tende a mais ou a menos infinito, porque a função sempre vai variar de menos 1 até 1, né, e isso infinitas vezes. Nós só poderíamos, né, calcular o limite se nós restringirmos o domínio, né, só que daí nós não podemos mais usar, né, o x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, porque o domínio, né, de x vai estar limitado. Né? Então, por isso que o limite de seno de x, quando x tende a mais ou menos infinito, não existe. Tá ok? Até a próxima aula.